Recebemos agora neste jornal o professor catedrático e politólogo José Filipe Pinto. Muito boa tarde, bem-vindo a este jornal. Como vemos, a guerra no terreno continua muito ativa. Também o processo negocial, diplomático, com vista a alcançar um cessar-fogo, também parece prosseguir. Há, de resto, amanhã uma reunião em Paris que junta mais uma vez Zelensky com os líderes europeus. Donald Trump ainda não confirmou a presença porque aparentemente está muito frustrado com a falta de progressos palpáveis. Até onde é que Donald Trump estará disponível a estar dentro destas negociações? Muito boa tarde, Janete. Boa tarde também aos senhores telespectadores. Donald Trump é alguém que é muito pragmático e significa que as últimas palavras dele mostram alguma sobranceria, no sentido de, se eles não se querem entender, o que é que eu lá vou fazer? Estão a fazer perder-me o meu tempo. E nós sabemos que ele tem outros problemas para resolver, designadamente a questão da Venezuela, e repare que nós deixámos de falar do Médio Oriente, que é uma situação que também não está resolvida. Pois. O que é que acontece? Há, em termos reais, duas palavras que qualificam esta situação neste momento. A primeira é desconfiança. E desconfiança de quem? A União Europeia, a Europa, se acrescentarmos o Reino Unido, não acreditam nos Estados Unidos. Desde que foi conhecida a Estratégia de Segurança Nacional, que perceberam claramente que o destino manifesto dos Estados Unidos é o Pacífico e o Indo-Pacífico, e que a Europa está entregue à sua sorte. Depois, também há uma desconfiança do lado europeu no que diz respeito ao aspecto transacional de Trump. Aquela história de ver tudo como um negócio. E porquê? Repare, neste momento o Conselho Europeu vai aprovar a entrada em vigor do artigo 122 dos Tratados da União Europeia. Com que objetivo? Sim. Um objetivo muito simples, é que os fundos russos, do Banco Central Russo, que estão congelados principalmente na Bélgica, fiquem congelados indefinidamente, quase ad eterno. O que é que isto quer dizer? Ninguém lhe pode mexer antes da Ucrânia ser, portanto, compensada pelas perdas de guerra. E este dado significa o quê? Só depois dessa compensação é que haverá então a luz verde para desbloquear esses ativos. Exatamente, Janete. Isto significa o quê? Que a União Europeia e a Europa têm muitas dúvidas que os Estados Unidos não pretendam deitar a mão a esse dinheiro a pretexto de uma reconstrução da Ucrânia. Significa que a União Europeia quer primeiro ver decidido no campo diplomático este processo. E o que acontece é que sabe que do outro lado tem um negociador, mas tem um negociante também. E um negociante deixa de ser interessante para ser interesseiro. Portanto, o que é que nós percebemos claramente nesta situação? Que a situação está longe de ser simples, é muito complexa e está muito indefinida. Depois aparece-nos Zelensky. E o que é que Zelensky diz? Umas vezes fala em referendo, outras vezes fala em eleições, diz disponível para... Há alguma estratégia por parte de Zelensky, essa de assumir pela primeira vez a realização de eleições, sabendo que a lei marcial não o permite? Sabe, nós, na nossa Constituição, a expressão lei marcial não aparece vez nenhuma. Da Ucrânia aparece 7 vezes. E porquê é que aparece 7 vezes? A Constituição foi revista antes da invasão russa da Ucrânia. Foi revista em 2019. E está lá 7 vezes já a lei marcial. E fala, sabe quantas vezes? O dobro, 14 vezes da palavra território. E diz o que é logo no artigo 2, que o território da Ucrânia é indivisível e inviolável. Inviolável não foi porque foi violado. Pois. Indivisível é porquê? Porque a Ucrânia tem consciência de que há uma zona do leste, que é a zona do Donbass, que a peça acabou de falar, que verdadeiramente tem muitos russófilos e que pretendem também a sua independência ou a anexação, como acontece neste momento, à Rússia. Quer dizer, a Ucrânia é um país, mas é um Estado com várias nações dentro. E como é um Estado com várias nações dentro, até porque o seu território foi construído à conta de territórios, em parte, que pertenceram a outros países e onde há minorias de países, dessas etnias ainda presentes. Portanto, a situação está longe de ser fácil e podemos ter sempre várias interpretações. O que é que Zelensky nos mostra claramente? Que ele não sabe o que é que pode mais propor. Ele aprendeu a negociar com Trump. Repare, a peça anterior mostrou que ele disse que tinham falado com a delegação norte-americana em negócios.
e negócios e tarifas são as palavras que mais dizem a Donald Trump. Portanto, ele já adaptou o dicionário da forma de falar com Trump. O discurso dele é completamente diferente. Todos nós percebemos que nós dizemos que ninguém esquece as lições aprendidas na dor. E ele aprendeu uma lição na dor. Foi humilhado na Casa Branca. E a partir daí o seu discurso é completamente diferente. Apesar dele perceber claramente que esta política de estar sempre a elogiar Donald Trump, o seu esforço, não leva a lado nenhum, mas pelo menos permite que Donald Trump se mantenha no processo. Isso é o sinal maior de que, apesar de haver toda essa desconfiança a pairar sobre as diferentes frentes, a verdade é que quer a Ucrânia, quer os aliados ucranianos, europeus, têm consciência que precisam dos Estados Unidos. Esse é o problema. A União Europeia, a Europa, não fez o seu trabalho. Abrigou-se debaixo do chapéu protetor da NATO, que verdadeiramente tinha como contribuinte maior os Estados Unidos, ainda hoje tem. O que é que nós percebemos agora nesta estratégia de segurança dos Estados Unidos? É que verdadeiramente a Europa é que se tem de preocupar com a sua defesa. E o que nós percebemos é que também já o ministro da Guerra do Reino Unido diz que temos de investir. E porquê é que temos de investir? Temos de nos preparar para uma guerra. Mark Rutte diz a Europa está à beira de uma guerra, a Rússia pode invadir outro país europeu dentro de 5 anos. Com um alerta bastante sério, pesado. Sim. O que significa claramente este é um mundo de múltiplas ordens, mas em que quem define os procedimentos são os interesses. E nós temos de perceber esta questão muito simples, é que Donald Trump, neste momento, pensa que para este peditório já deu. Significa que aqui já não há mais nada a fazer. E significa que a Rússia e a Ucrânia não se querem entender. O problema é que são os negócios. E como são negócios, ele está muito mais próximo da posição russa do que da posição europeia. E isto deve nos deixar numa situação muito desconfortável, preocupados. Porquê? Porque o que aí vem verdadeiramente é um virar de costas à Europa. E importante é percebermos porque é que Zelensky está a tomar estas decisões. Por uma razão muito simples. Ele não quer que os Estados Unidos se afastem do processo e não quer ser responsabilizado pelo facto dos Estados Unidos poderem eventualmente afastar. Então ele passa o tempo a apelar a negociações. Negociações que Trump já disse que ou há base para acordo, mas repare, voltamos à história. Acordo do quê? Para fechar. Acordo do quê? Acordo de paz. Não há condições para a paz. Mas Zelensky sabe que não há, Donald Trump também sabe e Vladimir Putin também sabe. Professor... E repare, só para terminarmos, que Vladimir Putin, que teve tanto tempo em Moscovo, hoje está outra vez de visita a uma das repúblicas vizinhas. Quem é que visita? Vladimir Putin está neste momento fora de Moscovo, vai a uma das repúblicas vizinhas. Significa o quê? Começou a sua diplomacia de mostrar que a ordem eurasiana à qual ele preside está a reencontrar-se com aqueles que ele define, os seus aliados tradicionais, numa palavra mais simples, como disse, não está sozinho. Professor José Filipe Pinto, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde.